Muito boa noite, meus queridos. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa noite. E eu estava, depois que o Bruno me ligou, vê se aqui fica bom. Fica beleza? Gravação também, está dando para ver legalzinho. Quando o Bruno mandou uma mensagem, dizendo, olha, será que tem como o senhor pregar domingo? O meu pastor volta de férias hoje, o pastor Elbio. Hoje eu pastoreio com o Elbinho, muitos de vocês o conhecem, Foi pastor de jovens aqui na igreja por um tempo. E hoje eu tenho o privilégio de pastorear a Igreja Batista do Coimbra juntamente com o Elbio, Como vocês conhecem, o Elbinho. O Elbio se converteu numa mensagem que eu preguei logo que eu cheguei aqui no estado de Goiás, há muito tempo atrás, E uma certa vez ele tentou me levar para ser o pastor dele, lá na igreja do Veracruz, parece-me, a Igreja Batista do Veracruz, indo lá para Trindade, e não deu certo, Ele disse para mim que ficou até meio chateado. Estava tudo certo, Já tinha dito até um sim para a igreja. Só que Deus ainda, meu coração estava ali em João Vaz. João Vaz ali fica perto do setor Nova Esperança. Fui pastor ali por 4 anos. E eu disse à igreja, olha, eu não posso ir. Depois de muitos e muitos anos, o Elbinho foi atrás de mim antes de assumir a igreja do Coimbra. E me fez o convite para que a gente iniciasse aquele ministério juntos ali. E já é uma parceria de aproximadamente uns 7 anos. Respeito demais o meu pastor, amo demais o meu pastor. E ele que me liberou para poder estar aqui. Ele me liberou para poder estar aqui, para meditar e compartilhar da palavra, do amor de Deus, da esperança de Jesus ao coração de vocês, que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo. Quero agradecer à igreja, ao pastor Bruno, pelo convite, que Deus continue abençoando ricamente essa amada igreja. Eu estava me lembrando, como eu havia dito para os irmãos, que há muito tempo atrás eu celebrei a ceia aqui, Pastor Lorival, ele tinha já saído da igreja, Vocês cultuavam lá embaixo, no subsolo. E o irmão Roque, lembra do Roque? Ele entrou em contato comigo, nessa feita, era pastor ali da Igreja Batista de São Judas, a Ebenezer. Ele, pastor, tem como o senhor celebrar a ceia? Eu vim um domingo aqui, preguei e celebrei a ceia. Estava lá embaixo, lembra disso? Vocês cultuaram por muito tempo lá embaixo, E graças a Deus por vocês estarem aqui hoje, já em cima, com esse belíssimo templo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. É uma satisfação, um prazer imenso estar com vocês novamente aqui, para juntos nós compartilharmos da palavra. E está sendo assim um chavão, nós falarmos desse novo normal, Eu acho que a gente não deixou de ser igreja, mesmo com a pandemia. Mesmo fechando a igreja continua sendo igreja. O trabalho ali no Coimbra, ele não parou. Mesmo tendo aproximadamente 7 meses, onde nós não estávamos cultuando presencialmente, a igreja não deixou de trabalhar, a igreja não deixou de atuar, a igreja não deixou de fazer ação social, a igreja não deixou de orar, interceder e proclamar Jesus. E eu creio que é isso que vocês estão fazendo, porque nós temos uma promessa. As portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. A Covid-19 não vai prevalecer. Algumas pessoas estão, se aproveitando deste momento, vão para todos os lugares. Eu até preguei recentemente lá na igreja. Vão para todos os lugares. Vão para feira, supermercado, shopping. Que é um lugar mais imundo que mercado, supermercado. Chega lá com aquele álcool, mequetrefe, que você nem sabe de onde que vem. Ele passa lá, nem eles passam, você que passa. Afere ali a sua temperatura, você entra, Negócio assim. Todo mundo, não deixamos de ir ao mercado, nós não deixamos de ir aos shoppings, passearmos, Mas muitos têm se aproveitado disso, Têm ficado em casa, têm deixado literalmente de ser igreja. Não estou dizendo que a reunião do crente é só no templo. Nós somos igrejas em qualquer momento em qualquer lugar onde nós estivermos, nós somos igreja. Mas algumas pessoas, infelizmente, têm se aproveitado. Então, se você tem se aproveitado, está tendo esse privilégio, você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, Essa é uma expressão que Jesus falou, João também falou, No livro de Ageu, todo mundo estava preocupado com a construção da sua casa. O povo foi convocado por Deus para retornar, para reconstruir o templo. Voltaram com o bolso cheio de dinheiro, construindo casas belíssimas, mas a casa de Deus estava lá. Nem tinham começado. E Deus questiona o povo. Vocês não vão construir a minha casa, vocês moram em casas planejadas, tem um armário planejado, mas a minha casa está em ruína. O povo teve a capacidade de olhar para Deus e dizer, Senhor, mas será que é tempo ainda?
Será que é tempo de nós reconstruirmos, de nós construirmos o templo? Deus havia tirado aquele povo do cativeiro para construir o templo. E o povo estava perguntando, Senhor, será que é o tempo? Muita gente está dizendo, será que é o tempo de nós retornarmos? Será que é o tempo de nós voltarmos? É porque não está sendo igreja no trabalho, na faculdade, não está sendo, né, igreja na sua escola, não está sendo igreja na sua vizinhança. São esses que questionam, Senhor, será que é tempo? Mas que nós realmente sejamos despertados pelo Santo Espírito do Senhor, que este ano, o ano de 2021, é o ano de esperançarmos, de termos esperança, de realmente nos apegarmos nas promessas de Deus. Desde que começou, né, esse fechamento da igreja, nós deixamos de ser igreja em comunidade, né, na visitação no templo. Um dos textos que veio à minha mente no início da pandemia, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Palavras de Jeremias, o único homem que recebeu da parte de Deus. Olha que coisa. Se você tivesse a oportunidade de escrever um livro, você teria a capacidade de escrever sobre as suas lamentações? Porque eu lamento demais, eu questiono demais. Deus, eu digo, Deus, por que eu não tenho? Fulano tem e eu não tenho. Por que fulano conseguiu e eu não consegui? Eu sou desse jeito. Jeremias foi o único profeta que recebeu de Deus essa incumbência de escrever as suas lamentações. E parece que Jeremias ele é bipolar quando ele escreve as lamentações, não é? Ao ponto de ele dizer, Deus, o Senhor se esqueceu de mim, não é? Eu estou sozinho. E interessante que a palavra de Deus para Jeremias no início do seu ministério é, você vai dar com os burros na água, você vai falar e o povo não vai te ouvir. Promessa. E essa é a promessa que nós temos como igreja. Promessa de enfrentarmos dificuldades, de passarmos, não é, por provações. E muitos têm desistido da fé. Têm desistido da fé porque têm experimentado uma fé não firmada em Jesus. Não têm tido uma fé madura, mas uma fé firmada em qualquer outra coisa a não ser a mensagem do Evangelho, que é bem simples. A palavra do Evangelho é simples, o Evangelho de Jesus é simples. O homem que complica, nós que complicamos, nós que queremos colocar teologia em tudo e perdemos tempo com tanta coisa. Não que a teologia não seja importante, é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Mas na nossa vivência, no nosso dia a dia, nós precisamos sim buscarmos uma vivência do Evangelho que é simples, que é o Evangelho de Jesus. E o que eu desejo falar ao seu coração nessa noite é algo que eu falei ao coração lá da minha comunidade, não é novo. Vou contar um segredo para vocês, tá certo? Às vezes quando você ouve um pastor pregando, eu até vou, não é, repetir umas palavras que eu ouvi do pastor, se não me falha a memória, Jeremias, essa semana no Instagram. Não sei quantos ouviram isso, né, sobre a valorização do pastor da casa, não é? Ele estava dizendo a respeito que a igreja precisa valorizar o pastor da casa, aquele pastor que quando você adoece, é ele que te visita. Quando você está no hospital, ele que investe um pouco do seu tempo e vai lá te visitar. Quando um ente querido seu morre, é ele que está lá. Não somente celebrando o culto fúnebre, mas é um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, não é, ao seu lado. Pelo menos eu costumo fazer isso, não é? Eu sou o primeiro a chegar e sou o último a sair. Se precisar, faço café, faço comida, tanto eu quanto o Elbio. Nós iniciamos o ano de 2021 celebrando um culto fúnebre. Uma menina de 21 anos faleceu no dia 1º de janeiro e foi enterrada no dia 2. No dia 2 ela iria completar 22 anos. Boa parte da igreja viajando, não é? Pastor Elbio também estava de férias. Fiquei sabendo de madrugadinha, corri para a igreja, fiz café, fiz chá, porque essa é a nossa missão. Nós estamos neste mundo para manifestarmos a graça, a esperança. Isso se dá através do seu serviço. Deus não te chamou para que realmente você só cultue e celebre. Deus nos chamou para que nós tenhamos uma vida, o quê? Nós tenhamos uma vida de serviço. E o pastor Jeremias fala, valorize o seu pastor. Quando a gente recebe um pastor numa série de conferências, ou quando tem aqueles congressos, né? Que palavra boa daquele pastor, não é? Não é uma palavra boa? Deixa eu contar um segredo para vocês. Aquelas palavras, aquelas mensagens que muitas vezes nós pregamos no congresso, aniversário de igreja, isso, aquilo, são mensagens que nós já pregamos 5, 6, 10 vezes. A mensagem sai o quê? Nos trinques.
não tem erro de português, né? As colocações são todas bem colocadas, né? Não é assim que acontece? Mas em contrapartida, o pastor de igreja local, ele precisa pregar quarta-feira, que a gente tem que, desculpe da expressão, a gente tem que rebolar para os irmãos frequentarem o culto de oração. Parece que os crentes batistas não querem mais saber de orar. Lá no Coimbra não é diferente, não sei se é aqui. Nós já fizemos de tudo. Já pedimos para os irmãos escolherem temas, né? Estudamos livros. Interessante que a celebração de meio de semana, como nós falamos, porque todas as vezes que a gente se reúne, é uma celebração, é uma festa. É uma festa. A celebração de meio de semana, parece que a mensagem flui muito mais melhor do que a de domingo. Muito melhor, não é muito mais melhor não, é muito melhor, desculpe, viu? Muito melhor do que a de domingo. A gente tem um maior tempo, né? Então a gente tem mais liberdade. Então, quando um pastor vem visitar você, é uma mensagem que ele já pregou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Essa mensagem aqui eu preguei no Coimbra, no início do ano. Deus tocou no meu coração no finalzinho do ano, quando o Elber falou que ia sair de férias, né? Eu já comecei a pensar sobre o que pregar no ano de 2021 para a comunidade no qual eu sou pastor. Sendo que nós somos um só povo, eu quero falar ao seu coração nesse texto. É um texto por demais conhecido, então por isso eu quero convidá-lo para que você abra a Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Esse é um texto muito conhecido, um texto quando o profeta Samuel ele é enviado à casa de Jessé, não é? E você vai entender o porquê que eu escolhi esse texto para pregar no início do ano. Eu gostaria de pensar junto com você como experimentar um ano de renovação. Sendo que o momento que a gente está vivendo, o momento que a igreja vive, não é? É um momento caótico, é um momento delicado. Hoje eu ouvindo um amigo meu que ele pastoreia em Olinda, a igreja Oicos da Fé. Ele foi pastor batista e agora ele deixou de ser batista, né, entre aspas, né, a teologia dele é batista, mas ele abriu uma igreja para ele, chamada Oicos da Fé, e ele colocou um vídeo lá no Instagram dizendo: meus irmãos, olha, de hoje até o dia 31 nós não teremos celebrações presenciais. Só nós estaremos indo lá, um grupo reduzido de equipe de louvor e o pastor pregando, então você assiste no YouTube por conta da pandemia. Está crescendo o número. E nós sabíamos muito bem que isso iria acontecer, de tudo aquilo que a gente estava vendo no final de ano. Desde 44, as reuniões, né, que estavam ocorrendo no nosso estado e no Brasil. E nós estamos achando que é brincadeira, muita gente acha que é brincadeira, mas muita gente tem morrido. Só essa semana aqui em Goiás, nós tivemos mais de 10 mil casos confirmados, de domingo para cá. Acho que de domingo até hoje já aumentou. Era 1.700, 2.000 e tanto, foi indo. Até quando eu vi na sexta-feira, tinham sido mais de 10 mil casos confirmados de Covid-19 esta semana. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos brincar. Mas eu creio que mesmo a esse momento de caos, esse momento de dificuldade, nós temos a capacidade de experimentarmos o renovo que vem da parte do Senhor. Porque o ano de 2021, o ano de 2020, foi um ano que nos trouxe o quê? Um certo cansaço. Eu nunca pensei que eu estaria cansado de ficar em casa. Eu estava cansado de descansar. Eu não sou apto a assistir série. Tinham me falado de uma série lá, Casa de Papel, que quando eu vi, eu falei: rapaz, esse negócio aí é barco furado, eu não vou assistir, só pelo tema. Quando eu assisti o primeiro, foi assim, meus irmãos, ó, quase viramos a noite. Eu virando a noite, os meus familiares já tinham assistido, né? E assim foi. Eu nunca assisti tanto filme na minha vida. Eu já estava cansado de tanto descansar e tantas outras coisas que aconteceram no ano de 2021. Muita gente estava dizendo: eu quero que o ano de 2020 termine rápido. E eu até fiquei pensando, eu falei: pai, não vai adiantar nada o ano de 2020 terminar rápido, porque a gente vai começar o ano de 2021 vivenciando as mesmas crises, as mesmas dificuldades. O que mudou, me fala? Mas eu creio, meus amados irmãos, que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor para lermos a palavra, essa palavra tem a capacidade de gerar renovação nas nossas vidas. Em todos os aspectos. Quer seja na vida espiritual que nós estávamos falando. Você que está nos assistindo faz parte dessa igreja. Você não está deixando de ser igreja por não estar participando do culto. Você é igreja, meu querido.
Você assumiu uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. Quando a gente aceita Jesus, a gente assume uma responsabilidade o quê? A gente assume uma responsabilidade muito grande. Nós somos o quê? Nós somos os pequenos cristos neste mundo. A sociedade precisa. Ela está carente de ouvir o quê? De ouvir aquela graça, de ouvir aquela esperança. E tem crente que está se descabelando por conta da Covid-19. Tudo isso acontece por quê? É um olhar somente o quê? Não tem a capacidade de olhar para os céus, não tem a capacidade de olhar para Jesus, não tem a capacidade de olhar para Deus. É Jesus que é o autor e consumador da nossa fé, não é a Covid-19 não. Então o que eu quero ministrar ao seu coração é algo que estava acontecendo no meio do povo. O povo estava vivendo um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de uma certa desilusão, um momento de desacerto. Eles tinham escolhido um rei, todas as nações circunvizinhas tinham um rei. Quando o povo de Deus viu que somente a nação de Israel não tinha um rei, eles ficaram com o olho grande. Todo mundo tem, eu quero ter também. Todo mundo tem, nós queremos também. E Deus fala, olha, não é o tempo ainda de vocês terem um rei, mas nós queremos. Aí Deus faz aquilo que o coração do homem quis. Tinha Saul, que ele era um homem bonito, um homem ajeitado, né? Forte. Eu acho que Saul ele era igual eu. Bonito, forte, destemido. Estou brincando, viu? Eu sou medroso, né? Não sou tão bonito assim. Mas essas são as características de Saul. E Deus falou, vocês querem? Então tá bom. Qual é o nome dele? Então beleza, vou ungir. Mandou o profeta, mandou o homem lá e foi. E o que fez? Ungiu. Saul, você, a partir de agora, você é rei. Só que Saul fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deus se entristeceu muito com as suas atitudes. E Deus, ele ouve o clamor do seu povo. Deus, ele ouve a nossa oração. E o povo começou a orar, o povo começou a buscar. E no capítulo 16, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 11. É um texto muito conhecido. Você que fez parte da sala Cordeirinhos de Jesus do Ministério Infantil, já ouviu sobre essa história que diz assim: disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos eu provi um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim sacrificar ao Senhor. A questão da estratégia que nós precisamos ter para experimentarmos o ano de renovação. Convidarás, pois, Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-te-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio até Belém. Saíram-lhe aos encontros os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim somente sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, e ele disse consigo, certamente está perante mim o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência nem para a altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o interior. Então chamou Jessé a Aminadab e fez passar diante de Samuel e o disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco é este que escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda não, falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Como vivenciarmos o ano de renovação? Eu creio que essa é uma mensagem propícia para esses momentos que nós estamos vivendo.
Todos nós gostamos de renovarmos, né? Lá na igreja passou assim um ar, não é, das irmãs quererem ou experimentarem uma renovação no seu físico, né? De fazer um corte aqui, de aplicar um negócio ali, né? Para ficar mais charmosa, para ficar mais bonita. Renovação do físico é muito bom. Vez por outra a gente assiste programa na televisão, que tem um programa que há renovação. Pega uma pessoa derrubada e aquela pessoa é transformada. Interessante que uma vez eu assisti num programa desse com a minha esposa, que ela gosta muito, né? Quando o esposo recebeu essa esposa renovada, ele olhou para ela e falou assim: essa eu não quero, eu quero a minha outra esposa. Aí eu falei: rapaz, mas o programa deu uma ajeitada, uma recalchutada da mulher. Ele falou: não, eu não quero experimentar a renovação. Muitos de nós, muitas vezes, estamos experimentando isso. Não desejamos e não queremos a renovação vindo da parte do Senhor. Quando eu cheguei aqui, não é, nós temos ali o Clayton. Clayton, ele é fusqueiro igual eu, não é? Ele não está assim tão aficionado porque ele só tem um, não é? Eu já tenho mais de um. Eu começou com Fusca. Desse Fusca foi para uma Kombi, 1967. Dessa Kombi foi para um Corcel, 1975. Desse Corcel foi para uma variante, 1970. E por último, uma Brasília, 1976. Né? Isso aí é a minha coleção. Não sei jogar bola, sou pastor, então preciso encontrar alguma coisa, né? Além da igreja e de Jesus e da família que me faça feliz. Volkswagen me faz muito feliz. E ele falando, né, a respeito de um serviço que eu fiz no carro dele. Olha, a renovação do interior do meu carro ali, olha, foi ele que fez. Ele gosta muito, eu gosto demais de trabalhar em Fusca. Todos nós desejamos, né, renovar alguma coisa. E ele quer fazer todo o interior do carro dele. E ele tem uma esposa que foi escolhida a dedo. É divina mesmo, né? O nome dela não é divina, mas ela é divina. De apoiar o marido nesse hobby. Porque é um hobby que a gente perde tempo, a gente gasta dinheiro. Mas não tem prazer maior de sentar naquele carro, às vezes deixa a gente na mão, não é? Às vezes acaba a gasolina, não é? Às vezes dá um piripaque, porque o Fusca é sentimental. Eu não sei como explicar isso, né? Parece que aquele carrinho tem alma, parece que é o Herbie, parece que é um sacrilégio aquilo que eu estou falando, né? Mas é um trem. Tem dia que ele não quer sair, ele não sai. No outro dia você pega, bate na chave, ele pega, você anda 1 ano. Aí ele vai, arruma um problema, ninguém ajeita, você deixa ele quietinho lá, bate na chave, ele pega e assim vai, não é? Todos nós gostamos de experimentarmos a renovação. Isso sempre acontece no final do ano. Mas eu pensei em pregar essa mensagem no início de janeiro, porque o nosso final de ano foi um final de ano assim meio trucado, não é? Vai para a casa da sogra, não vai? Graças a Deus pela Covid. Olha que bênção que Deus te deu. Covid, não precisa ir para a casa da sogra. Jantar, né? Comer arroz com passas. Ou coisa horrível é arroz com passas. Minha irmã, para com isso. Colocar arroz, não combina. Pode ser chique, mas é horrível. É horrível. Aí fica separando lá, faz aquelas comidas agridoce. Não. O goiano gosta de comer salgado na hora certa e doce na hora certa. É assim que a gente gosta de viver. Estou brincando, né? Você que gosta, continue fazendo, né? Tem muita gente que eu não gosto. Gastar dinheiro com peru. Eu prefiro frango, né? Eu prefiro um frango, né? E é frango de granja. Não gosto de frango caipira não, porque eu sou de São Paulo, né? Então fui criado com vó, empinava pipa em ventilador, jogava bolinha de gude em carpete. Então não gosto de frango caipira. Tenho uma dificuldade séria ainda, mas eu creio que até eu ir para a glória, né? Eu vou aprender a comer o frango caipira com piqui. Piqui eu já como, tá certo? Eu faço frango lá de granja com piqui e fica... Mas dizem que o frango caipira é muito mais gostoso. Vou criar coragem e qualquer dia desse eu experimento. Desejamos experimentarmos essa renovação no final do ano. A gente compra uma roupa nova para o culto do dia 31. Né? A gente quer fazer uma sobremesa diferente. Mas o ano passado foi um ano diferentão, como diz o pastor Elbio. Por isso que em janeiro eu falei assim, olha, eu vou pregar como experimentar um ano de renovação. Porque esta é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto aqui, o povo estava cansado e Deus falou, olha, eu vou trazer a renovação para vocês. Mas para que isso aconteça, vocês vão precisar o quê? Primeiro, abrir o coração. E saber que eu sou aquele que estou fazendo o quê? Uma coisa nova.
Isaías capítulo 43, verso 19, a parte A, ele diz assim: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo no meio de vocês. Basta que eu e você estejamos o quê? Com os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos e vermos e sentirmos a manifestação de Deus na nossa vida. Mas quando a gente pensa em viver um ano de renovação, pensando nesse texto de 1 Samuel 16, o que nós precisamos fazer? Primeira coisa, está no verso 1, na parte A. Até quando você vai continuar tendo pena de Saul? O que eu aprendo com isso? Para que eu e você experimentemos um ano de renovação, você vai precisar experimentar o desapego no seu coração daquilo que Deus já deixou o quê? Para trás. Desapegue. Hoje existe grupo de desapego no WhatsApp, que é uma bênção. Comprei um punhado de coisa para minha filha. Depois de velho, com 46 anos, não é? Com 46 anos eu fui inventar de ser pai de novo. Fui comprar uma variante lá em São Paulo, no interior de Minas. Fiquei longe da minha esposa 10 dias, vim animado, a mulher ficou grávida. Tem um filho de 25 anos de idade. O meu do meio tem 17, esse ano que ele completa 18. Eu e ele, nós estávamos fazendo prova juntos hoje do Enem. Olha que coisa. E eu tenho uma bebezinha que no próximo dia 14 de fevereiro vai completar um ano. Vai completar um ano. Quantas coisas eu comprei naqueles grupos de desapego. Não serve mais. Coloca no grupo, aquilo que não serve para você, serve para outra pessoa. Mas quando nós olhamos para esse texto aqui, para que o povo de Deus pudesse experimentar um ano de renovação, primeira coisa, eles precisavam se desapegar daquilo que Deus já viu o quê? Deixado de lado. Quantas e quantas vezes nós carregamos para um novo ano tranqueiras do ano passado. Termina o ano, a gente deixa um bocado de coisa, um punhado de coisa para resolver lá, mas o ano foi embora e a gente entra um novo ano com um punhado de coisa para resolver e a gente esquece ou finge que esquece. Para que você experimente o renovo da parte de Deus na sua vida, quer seja no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, esqueça daquilo que ficou o quê? Ficou para trás, meu irmão, ficou para trás, deixa para lá. Nós temos essa capacidade, meus amados irmãos, de nos lembrarmos de coisas que Deus falou, acabou. Deus olhou para o povo e disse assim: olha, até quando, Samuel, você vai ter pena de Saul? Eu já, acabou, já fechei o ciclo. Então, para que você experimente o ano de renovação, está na hora de você viver o desapego. O que você precisa se desapegar? Para que você experimente algo novo de Deus na sua vida. Quer seja na sua vida conjugal, a questão do perdão, de uma situação mal resolvida, você está com esse negócio aqui, ó, entalado até hoje. Viva o desapego. Porque quando a gente vive, tem essa capacidade de deixarmos para trás, de vivermos o desapego, a gente começa a experimentar algo vindo da parte de Deus. Desapegue-se de uma coisa que foi uma má escolha que você fez no decorrer da sua vida, da sua trajetória. Isso está te fazendo mal e até agora você está tentando resolver essa situação. Desapegue, se desligue, mande embora. Porque quando nós temos essa capacidade de experimentarmos aquilo que Deus já deixou para trás, nós começamos a experimentarmos o desapego. Interessante que a Bíblia, a mensagem, tem uma versão assim muito interessante, diz assim: até quando você vai ficar lastimando por conta de Saul? Até quando, Samuel? Você vai ficar lastimando por conta de Saul? Eu já deixei para trás. Isso aí fechou o ciclo para mim. Agora é vida nova. Eu desejo que você experimente o quê? Que vocês experimentem a renovação da parte do Senhor. A renovação só chega quando nós temos a capacidade de vivermos o desapego. O que você precisa deixar para trás para experimentar a renovação? Numa área específica da sua vida.
O que Deus está ministrando no seu coração nessa noite é desapego. 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 Mas há uma segunda lição que nós aprendemos com esse texto. E ele se encontra na parte B do verso 1, que diz assim: encha um chifre de azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé. Para que eu e você sejamos capazes de experimentarmos a renovação vindo de Deus. Primeira coisa, desapego. Deus já deixou. Experimente o desapego. Siga os apontamentos divinos em direção ao renovo. Siga os apontamentos divinos rumo ao renovo. Não adianta você buscar o renovo ou desejar experimentar um renovo. Deus te fala, você precisa desapegar e você precisa voltar um pouco mais atrás. Existem algumas situações que você precisa resolver lá no passado. Deus está falando, volte e você deseja seguir em frente. Está desobedecendo o quê? Desobedecendo a Deus, está falando, meu filho, vá lá. Ah, mas eu vou ficar envergonhado. Primeira coisa que a gente sente, né? Como é que eu vou? Com a cara e com a coragem, ungido com o poder que há no nome de Jesus e com a força do Espírito Santo, nós somos capazes de olharmos para aquela pessoa que nos ofendeu e falarmos, eu desejo que você me perdoe. Coisa de maluco. Nós não temos a capacidade, o homem carnal não tem a capacidade de entender isso. Você é ofendido e procura aquele que te ofendeu e pede perdão. Por quê? Quando você ofende, você esquece. Quando você é ofendido, você fica ruminando, igual a vaca fica ruminando aquele mato. Ela para um tempo, ela vai, corta, né? Morde lá a graminha, corta, enche a barriguinha dela, né? Mais ou menos. Depois aquele trem fica indo para lá e voltando para cá e fica mastigando, ruminando, como eu e você muitas vezes fazemos. A gente rumina. O homem carnal não entende isso, mas o homem espiritual ele precisa entender isso. Uma das grandes máximas, quando Jesus ele vai ensinar os discípulos, né, no Sermão da Montanha a orar, ele vai jogar algo assim, né, vai jogar luz, não é, a respeito disso. Nós só receberemos perdão a partir do momento que nós tivermos a capacidade de perdoarmos aqueles que estão nos ofendendo. Isso é viver o quê? Isso é viver o evangelho, que é simples. Mas muitas vezes isso não acontece porque nós não temos tido a capacidade de vivenciarmos aquilo que o evangelho fala. Se você quer vir após mim, negue-se o quê? A si mesmo. Tenha a capacidade de crucificar o lugar do nosso eu, é aqui. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso eu no centro da nossa vida. É ele que domina. Quando isso acontece, meus irmãos, nós escolhemos o quê? Nós escolhemos reis errados, fazemos péssimas escolhas. E sofremos as consequências disso. E depois a gente se revolta contra Deus. Mas foi uma escolha sua, meu querido. Você escolheu, você foi para esse lugar, você cavou essa cova. E depois se revolta contra Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus liberou o povo. Vocês querem um rei? Então tome um rei. Não é esse que eu tenho para vocês. Jeremias 29, do verso 11 até o verso 13, vai dizer assim, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito, o quê? A respeito de vocês. Pensamentos de paz. Mas em contrapartida, nós fazemos tudo ao contrário. Nós fazemos tudo ao contrário. E por isso que a gente experimenta situações adversas, assim, situações que nos aprisionam. Se você deseja experimentar um ano de renovação, meu querido, siga os apontamentos que Deus está te mostrando. E esses apontamentos se dão através do quê? Da leitura da palavra. Todo ano a gente desafia a igreja a fazer uma leitura da Bíblia toda. Você já tentou fazer isso? Quem já fez isso? Levante a mão. Você conseguiu? Minha irmã, deixa eu contar um negócio para a senhora. Eu fui pastor da Igreja Batista Ebenezer e eu entrei no barco furado e eu coloquei essa ideia para os irmãos lá.
No dia 31, não é, teve um momento lá que eu preguei sobre a Bíblia, preguei não, né, trouxe uma ministração bem rapidinha, sobre o quanto a palavra alimenta a nossa alma, o quanto a palavra é boa, né, vários textos. E desafiei a igreja, olha, agora a gente vai fazer a leitura bíblica anual, né? E está aqui o seu primeiro marcador de Bíblia, você vai lendo e vai marcando aí, no final do mês você me entrega. Mundaréu de gente foi lá. Gente até chorando, não, a palavra é verdadeira mesmo, eu não estou lendo e tal. Falei, nossa, esse ano aqui a gente vai arrebentar a boca do balão, todo mundo vai ler a Bíblia. Meus irmãos, o primeiro mês, né, eu peguei até um número razoável de marcadores de Bíblia. Fevereiro já foi um grupo menor, quando foi março, menor ainda, quando foi abril, foi reduzindo, quando foi para maio. O pastor tinha que ficar, porque tinha as dúvidas que iam surgindo, não é? E nós tínhamos uma irmã chamada Francisca, já está lá na glória. Sei que para terminar a conversa, meus irmãos, quem terminou de fazer a leitura foi eu, a irmã Francisca, que eu lembro, e mais uns 2 ou 3. Pense numa barca furada que eu entrei. Às vezes eu pegava a Bíblia e falei, não, eu tenho que ler a Bíblia, porque a irmã Francisca ela vai me perguntar alguma coisa. A irmã Francisca foi algo que motivou a minha leitura bíblica, porque eu tinha que responder, sempre ela tinha um questionamento, né? No domingo, no final da semana. Mesmo com toda a dificuldade que nós temos de leitura, hoje nós temos vários meios de nós, tem como você ouvir a Bíblia, ouvir a palavra, com sons, né? Com musiquinha no fundo, voz do Cid Moreira, não gosta da voz do Cid Moreira, né? Cansou do Jornal Nacional, que muitos aqui não é desse tempo, nem chegaram a ouvir, né? O Cid Moreira falando boa noite. Tem outras Bíblias em áudio, mas alimente a sua alma com a palavra, alimente a sua vida com a palavra, porque é através da palavra que você vai enxergar esses apontamentos divinos para experimentar a renovação. Porque nós temos a Bíblia como uma regra de fé e prática, nós precisamos dessa palavra. É a palavra que direciona a nossa vida, é a palavra que direciona os nossos passos. E muitas vezes nós queremos experimentarmos algo novo diante de Deus, mas estamos distantes do quê? Estamos distante dEle, distante da palavra, distante da oração. Distante de termos esse relacionamento pessoal e íntimo com Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que não age somente o quê? Não age somente em meia comunidade. O nosso Deus, Ele é um Deus o quê? Ele é um Deus pessoal. Ele te conhece pelo seu nome. Desde o ventre da sua mãe, Deus já sabia que você iria existir. E Ele deseja ter um relacionamento pessoal contigo. Pastor, mas isso é coisa de novo convertido? Não. Isso é coisa daqueles que amam a Deus. Isso é coisa daqueles que amam a Jesus. Isso é coisa daqueles que amam o quê? Amam a sua palavra. Tem o que? Satisfação, tem alegria, se deleitam na meditação na meditação da palavra. Às vezes 4 capítulos, né, a leitura, eu estou fazendo uma leitura, eu preciso ler 4 capítulos por dia. Pastor, 4 capítulos é muito. Meu querido, leia 1. Recorra até a caixinha de promessa, vai lá até a Sinai, lá, não sei se existe essa livraria ainda. Compra uma caixinha de promessa, pelo menos pega um texto. E tira sorte, como a gente tirava sorte antigamente. Lembra como é que era? Caixinha de promessa? Minha avó tinha uma caixinha de promessa na penteadeira dela. Aí, antes de trabalhar, eu ia lá e puxava um texto. Você ia lá, tem vários versículos, né? Aí eu puxava ali, eu não gostei desse aqui não, colocava lá. Até eu encontrar um texto que estava de acordo com aquilo que eu queria ouvir e aquilo que poderia alimentar os desejos do meu coração. Está tudo errado. Está tudo errado. Você tem que ler aquele texto que vai confrontar você mesmo. Porque a palavra de Deus ela tem essa capacidade de nos confrontar, mas tem a capacidade de nos consolar, de nos ensinar, de nutrir esperança, de nutrir fé no nosso coração. Você só vai experimentar um ano de renovação quando você seguir os apontamentos de Deus para a sua vida. O meu sonho era ser mecânico de avião, meus queridos. Esse era o meu grande sonho. Queria ser mecânico de avião. Fui uma vez e vi um vizinho meu, o seu Aristides, um crente em Jesus. Ele me levou
para o trabalho dele, eu vi o seu Aristides trabalhando no motor de um avião. É um serviço limpo, bem organizado, o lugar é muito limpo, não tem aquela barulheira. Trabalhava ele e mais 2 pessoas ali no campo de Marte. Eu fiquei apaixonado, eu falei, olha, eu quero ser mecânico de avião. Família pobre, meus avós sem instrução, né? Não virei mecânico de avião. Deus tinha outros planos. Aí, em um determinado momento da minha vida, Deus falou assim, olha, eu quero que você vai ser pastor. Eu falei, pastor? Você está brincando comigo? Sou batista há muito tempo, vi a igreja fazendo muita coisa, com muito pastor. Vi muito pastor errando, mas também vi muita igreja errando com pastor. Eu falei assim, Deus, eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero ser um homem normal, Deus. Eu quero ir lá, eu quero servir, quero pregar, sabe? Quero testemunhar de Jesus, quero ir para minha casa tranquilo, não quero que ninguém me acorde de madrugada, não quero que ninguém reclame daquilo que eu estou pregando. Porque nós somos homens. Tem dia que a gente está inspirado, tem dia que a nossa vontade não é nem assumir, nem subir aqui. Não tem dia que você vai para o seu emprego empurrado? Você não vai falar, meu Deus do céu, bem que hoje podia ser domingo. Podia ter vigília, podia ter o dia inteiro de oração. Eu queria passar o dia inteiro na igreja orando. Mas eu não queria ver aquela cara daquele meu chefe. Isso não acontece com a gente não, de não querer ver a cara dos irmãos, né? Não, tem casos, tem situações que eu já passei por isso. Fui pastor de uma igreja e falei assim, Deus, hoje é domingo. Eu tenho que ir lá, eu tenho uma função. Eu tenho que ir lá pregar e tenho que ver a cara daquele homem, eu tenho que ver a cara daquela mulher, Deus. Tem misericórdia. Isso acontece com a gente, nós somos normais. Eu entrei em crise, entrei em depressão. Aí saí da igreja não, né? Fiquei adoecido. Aí aconteceu um punhado de coisas na minha vida. Aí eu voltei a mexer com Fusca. Aí o Elbio me encontrou, falou, não, eu não aceito não. O pastor Nilton foi lá em casa, como ordem dos pastores, não, meu filho, nem assim não, vamos lá, né? Você tem um ministério, tal. Eu falei, não, rapaz, não preciso de igreja não, a minha igreja é aqui, ó. Igreja aqui em casa, e a igreja aqui já é grande. É eu, a minha esposa e meus 2 filhos. A igreja aqui já é grande, problemática. Tem um povo que é complicado, é esse meu povo aqui, Deus. Não quero saber de nada não. Mas Deus traz os apontamentos divinos para nós experimentarmos a renovação. O Elbio vai e me chama, olha, eu quero que você pregue num acampamento de Semana Santa, lá da igreja. Eu falei, cara, eu não vou não. Não, eu quero que o senhor vá. Vai ser bom. Eu falei, eu vou se minha esposa for. Passei das Águas, estava quase abrindo. Sabe aquele, quando passei das Águas, tinha uma loja aqui, outra colar? Foi o dia que o Elbio foi nos encontrar lá. Quando eu fui conversar com o Elbio, a Priscila deu uma olhada para ele assim, fuzilou, matou. O olhar dele, o olhar dela, o Elbinho assim com o amor de Cristo no seu coração, nos perdoou e falou assim, olha, eu quero o senhor comigo. Eu quero que o senhor vá lá pregar, faz um teste. Eu falei, cara, eu não quero saber negócio de igreja não, esses crentes é muito difícil. Esses crentes você ensina sobre o amor e depois eles vai e ministram o ódio sobre a sua vida. Você ensina sobre o amor e depois fala que você não tem direito a nada e vai, né, e fala tudo. Ele falou, eu quero. E Deus foi trazendo apontamentos divinos para que eu experimentasse a renovação. E Deus trouxe a alegria novamente em ser pastor. Hoje eu sou tão feliz em ser pastor. Hoje eu sou tão feliz em ser pastor do Coimbra. Eles são pessoas que me incentivam. Olha, eu estou indo lá para Minas buscar um carro velho. Pastor, vai lá, toma R$100 aí para o senhor tomar uma coca no meio do caminho. Ô, coca abençoada, né? Vai lá, pastor. Por quê? A alegria do pastor é a sua alegria. Deu até vontade de pregar sobre isso aqui, de uma outra mensagem que eu preguei no Coimbra no 2º domingo lá. Quais são os apontamentos que você está sendo direcionado ou seguindo para o ano de 2021, meu querido? Siga os apontamentos que Deus chamou Samuel e falou assim, olha, encha um chifre, dá um direcionamento. Por quê? A necessidade, a posição, né, o momento ali era para coroar o quê? Era a coroação de um novo rei e precisava disso. E Samuel, sem titubear,
fez isso, seguiu os apontamentos, o quê? Seguiu os apontamentos em direção ao renovo. Mas há uma terceira lição, bem rapidinho. Entenda que experimentar o renovo vindo da parte de Deus requer o quê? Você vai correr risco com isso. Olha o que nos diz o verso 2. Coloque seus olhos sobre a Bíblia aí. Verso 2. Disse Samuel: como irei eu? Se Saul ficar sabendo, ele vai me matar. Então disse o Senhor: toma consigo um novilho e dize: vim somente sacrificar. Não pense que experimentar o renovo vindo da parte do Senhor, tudo vai ser fácil. Eu me desapeguei, eu já estou seguindo, né, os apontamentos divinos para a renovação, estou fazendo aqui aquilo que é certo, aquilo que o pastor ministrou, eu li no texto. Mas será que eu não vou correr risco? Vai correr risco. Vai correr risco. Da mesma forma que Deus estava querendo, desejoso de trazer essa renovação profética na vida do povo de Israel, Samuel, quando ficou sabendo, falou assim: nossa, eu vou, se Saul ficar sabendo, Deus, eu posso morrer. Sim, isso vai acontecer na sua vida no ano de 2021, para que você experimente o ano de renovação na sua vida. Isso requer o quê? Um entendimento que você vai precisar o quê? Correr risco. A nossa vida, meus amados irmãos, é correr risco. Ou não é? A gente veio para cá, a gente não sabe se a nossa casa vai ser encontrada do mesmo jeito. Se daqui para lá a gente não vai sofrer um acidente. Se daqui para lá a gente não vai, sei lá. A gente não sabe o que vai acontecer. Viver é correr risco. Sair para trabalhar é correr risco. Casar é correr risco que não vai dar certo. Não pense, eu vou casar uma vez cuidando de um casal que estava se preparando para o casamento. Pastor, meu casamento pode dar errado? Eu falei, pode. E os riscos hoje são muito grandes. Tem muita gente casando com a intenção o quê? Com a intenção errada. Primeiro, você não casa para ser feliz. Muita gente, eu vou me casar para ser feliz. Mentira. Eu me casei com Priscila para fazê-la feliz. Sabia disso? Esse é um dos grandes erros de muitos casais. Eu vou me casar para ser feliz. Não. Você casa para o outro ser feliz. Casamento é renúncia, renúncia de vontade, de desejo. Muitas mulheres, muitos homens estão se casando para sair de casa. Não casa não para sair de casa. Trabalhe mais, está só no emprego, procure um outro emprego. Se você trabalha das 8 às 6, procure um das 7 até às 7 do outro dia. Trabalhe para você dar conta de morar sozinho. Não vai casar achando que... Não. Nós vivemos correndo risco, e para nós experimentarmos o ano de renovação, o ano de 2021, você vai precisar correr riscos. Quando a gente fala em correr risco, é aquilo que Deus falou. Que Samuel falou para Deus: Deus, se Saul ficar sabendo, eu vou morrer. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, humanamente falando, a gente tem a experiência de perder algumas coisas. Mas é interessante que há uma promessa bíblica que diz assim: olha, a partir do momento que você me busca em primeiro lugar, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. E muita gente inverte isso, a gente quer que Deus acrescente para que a gente busque. Não. Eu tenho uma ovelha que está sendo muito agraciada com as bênçãos de Deus, e ela olha e fala assim: pastor, eu não sou merecedora. Eu digo a ela: você é merecedora, porque Deus não dá a bênção para pessoas despreparadas. Tudo aquilo que ela tem alcançado, tudo aquilo que ela tem conseguido, ela fala: pastor, olha, é para glorificar a Deus, para abençoar a vida dos meus irmãos, para abençoar a vida dos meus pastores, para abençoar a vida da minha igreja. E muitas vezes a gente inverte. Aí a gente se frustra.
Porque a gente acha que celebrando, fazendo um culto, servindo, Deus quer a inteireza do nosso coração. Deus nos quer de forma o quê? Total, da mesma forma que Jesus, não é, foi entregue de uma forma total para morrer em nosso lugar. Há essa necessidade de nos entregarmos a Deus de forma o quê? De forma total, de deixarmos de lado, né, aqueles desejos da nossa carne e termos a capacidade de vivermos uma vida. Tudo vai ser fácil. Eu me desapeguei, eu já estou seguindo, né, os apontamentos divinos para a renovação, estou fazendo aqui aquilo que é certo, aquilo que o pastor ministrou, eu li no texto. Mas será que eu não vou correr risco? Vai correr risco. Vai correr risco. Da mesma forma que Deus estava querendo, desejoso de trazer essa renovação profética na vida do povo de Israel. Samuel, quando ficou sabendo, falou assim: nossa, eu vou, se Saul ficar sabendo, Deus, eu posso morrer. Sim, isso vai acontecer na sua vida no ano de 2021, para que você experimente o ano de renovação na sua vida. E isso requer o quê? Um entendimento que você vai precisar o quê? Correr risco. A nossa vida, meus amados irmãos, é correr risco. Ou não é? A gente veio para cá, a gente não sabe se a nossa casa vai ser encontrada do mesmo jeito. Se daqui para lá a gente não vai sofrer um acidente. Se daqui para lá a gente não vai, sei lá. A gente não sabe o que vai acontecer. Viver é correr risco. Sair para trabalhar é correr risco. Casar é correr risco que não vai dar certo. Não pense, eu vou casar uma vez cuidando de um casal que estava se preparando para o casamento. Pastor, meu casamento pode dar errado? Eu falei, pode. E os riscos hoje são muito grandes. Tem muita gente casando com a intenção o quê? Com a intenção errada. Primeiro, você não casa para ser feliz. Muita gente, eu vou me casar para ser feliz. Mentira. Eu me casei com Priscila para fazê-la feliz. Sabia disso? Esse é um dos grandes erros de muitos casais. Eu vou me casar para ser feliz. Não. Você casa para o outro ser feliz. Casamento é renúncia, renúncia de vontade, de desejo. Muitas mulheres, muitos homens estão se casando para sair de casa. Não casa não para sair de casa. Trabalhe mais, está só no emprego, procure um outro emprego. Se você trabalha das 8 às 6, procure um das 7 até às 7 do outro dia. Trabalhe para você dar conta de morar sozinho. Não vai casar achando que... Não. Nós vivemos correndo risco, e para nós experimentarmos o ano de renovação, o ano de 2021, você vai precisar correr riscos. Quando a gente fala em correr risco, é aquilo que Deus falou. Que Samuel falou para Deus: Deus, se Saul ficar sabendo, eu vou morrer. Porque quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, humanamente falando, a gente tem a experiência de perder algumas coisas. Mas é interessante que há uma promessa bíblica que diz assim: olha, a partir do momento que você me busca em primeiro lugar, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. E muita gente inverte isso, a gente quer que Deus acrescente para que a gente busque. Não. Eu tenho uma ovelha que está sendo muito agraciada com as bênçãos de Deus, e ela olha e fala assim: pastor, eu não sou merecedora. Eu digo a ela: você é merecedora, porque Deus não dá bênção para pessoas despreparadas. Tudo aquilo que ela tem alcançado, tudo aquilo que ela tem conseguido, ela fala: pastor, olha, é para glorificar a Deus, para abençoar a vida dos meus irmãos, para abençoar a vida dos meus pastores, para abençoar a vida da minha igreja. E muitas vezes a gente inverte. Aí a gente se frustra. Porque a gente acha que celebrando, fazendo um culto, servindo, Deus quer a inteireza do nosso coração. Deus nos quer de forma o quê?
total, da mesma forma que Jesus, não é, foi entregue de uma forma total para morrer em nosso lugar. Há essa necessidade de nos entregarmos a Deus de forma o quê? De forma total, de deixarmos de lado, né, aqueles desejos da nossa carne e termos a capacidade de vivermos uma vida que o apóstolo Paulo quer, uma vida andando, tendo continuidade no Espírito. Ande no Espírito. Teve até uma pergunta lá na prova do Enem hoje sobre gerúndio. Eu só aprendi gerúndio, que é verbo que é terminado em ando, que dá uma ideia de uma ação contínua, né? Um texto lá que eu olhei e falei, rapaz, tem que fazer uma exegese aqui, não tem nada aqui, um dicionário para poder ajudar aqui, porque o trem estava difícil. O apóstolo Paulo fala, andem no Espírito. Isso é coisa de batista, meu querido, andar no Espírito. Andar no Espírito não é vir aqui na frente, rodopiar, né, dar ter unção do animal, unção do leão. Fiquei sabendo de uma igreja que recebeu nessa unção do Espírito, o pastor um dia ministrando lá, não é? Ele teve a unção de tal animal e ele perguntava lá para o irmão, qual é a unção, qual animal que Deus te deu a unção? Não é isso que Deus nos fala a respeito. E o apóstolo Paulo nos fala muito a respeito disso. A respeito dos espirituais, eu não quero que vocês sejam o que? Ignorantes. Na sua versão, dons espirituais, mas ali está a respeito daquelas pessoas que se manifestam espirituais. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Mas isso não quer dizer que vocês não devam viver na dependência, uma vida, né, que você tem essa capacidade de experimentar essa plenitude do Espírito. Essa vida que nos dá essa capacidade de entendermos que experimentarmos o renovo vindo da parte de Deus envolve risco, é aquela situação que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles sabiam que se eles não se dobrassem, não se curvassem, eles seriam jogados. O que aconteceu com eles? Correu risco. Acho que um olhou para o outro e falou assim, vamos ver o que dá? Será que foi isso? Não. A fé que eles tinham no seu Deus era uma fé que ultrapassava o edito de um rei, ao ponto deles experimentarem uma manifestação sobrenatural da presença de Deus na fornalha. Nós jogamos 3, mas não são 4 que estão caminhando? Quantas e quantas vezes eu e você, Deus está falando, eu desejo que você experimente algo novo. Eu desejo trazer a renovação vinda do céu para a sua vida. E você não quer correr risco. Seguir a Jesus é correr risco. O que Deus está ministrando ao seu coração nessa noite é, viver é correr risco. E para encerrar, eu teria muita coisa para falar aqui. Vou ver se eu passo para o Bruno para ele terminar depois. Quando nós olhamos para 1 Samuel no capítulo 16, no verso 4, quando nós olhamos nesse ano de renovação, nesse momento de experimentarmos algo novo na nossa vida, requer o quê? Requer uma obediência sacrificial. Samuel fez o que Deus havia mandado e foi a Belém. Quando chegou lá, os líderes da cidade foram tremendo de medo ao seu encontro e perguntaram, é de paz a sua vinda? Para que você experimente o ano de renovação, você vai estar precisando, vai requerer de você experimentar o quê? Experimentar uma obediência sacrificial. É aquilo que o apóstolo Paulo nos fala lá em Romanos no capítulo 12, texto que foi por demais pregado em acampamento de jovens e de igrejas. Do que deve acontecer na nossa vida, do que deve ser entregue o que deve ser entregue a Deus, o que diz respeito à nossa vida. De experimentarmos o quê? De experimentarmos um sacrifício. Hoje está surgindo uma geração de crentes que não estão mais dispostos o quê? Não estão dispostos mais a experimentar o quê? Um sacrifício. De experimentar o quê? Um sacrifício. Uma obediência sacrificial daquilo que Deus está propondo e colocando o quê? Colocando no seu coração.
Eu não sei qual a atitude que a IBC vai tomar no que diz respeito ao oxigênio que está faltando lá em Manaus. Precisamos de uma atitude. Essa igreja precisa tomar uma atitude. Imagine você morrer por falta de oxigênio. Isso é uma vergonha. Precisamos, como igreja, nos mobilizar. Já ficou sem ar em algum momento? Eu brinquei lá em casa e falei assim, vamos assim, vamos segurar a respiração para ver quantos minutos a gente consegue. É pouco tempo, meus irmãos. Imagine você tá doente, tá no hospital, precisando de oxigênio e não tem. Está na hora de nós sacrificarmos. Sacrificarmos o quê, pastor? Eu já vivo uma vida tão regrada. De experimentarmos um sacrifício para, de alguma forma, experimentarmos esse ano de renovação, porque o nosso chamado é um chamado para proclamarmos a graça, para levarmos a esperança. Nós acabamos de cantar isso. E a renovação se dá quando a gente experimenta essa obediência sacrificial. A gente corre risco e experimenta uma obediência o quê? Sacrificial, que vai além das nossas forças. Que vai além daquilo que o nosso desejo, do nosso desejo ele quer. O nosso desejo quer assistir o quê? Quer assistir a série da Netflix. Eu estou assistindo agora da Rainha da Inglaterra. Comecei a assistir, muito boa, muito legal. Mas tem uns negócios assim meio esquisitos, né? Eu, como marido, ia ficar meio contrariado, né? O camarada ficou colocado, o rei, né? O rei lá, né? O marido dela, ficou colocado de lado. Ele não pode ir ao lado dela, ele tem que ir atrás dela. Imagine você que é mãe, a mãe e a irmã, quando elas se aproximam da menina, tem que, reverenciar. Eu creio que ali nós enxergamos, né, a obediência sacrificial, mas o que eu quero chamar a sua atenção, o nosso desejo é assistir série, não é de orar. Quantos minutos você investiu depois que você ficou sabendo, quando você viu, quando você tenta abrir o Google, quando você estava assistindo o telejornal, que está faltando oxigênio em Manaus? Meus queridos, eu chorei. Falei, Deus, misericórdia. Misericórdia. Muitos milhões, bilhões estão sendo enviados para todos os municípios, para todos os estados. Não para combater, mas para trabalhar de uma forma sensata, honesta, para atender a população. Eu iria me sentir muito envergonhado como governador, como prefeito de uma cidade, de ter que mandar um punhado de pacientes para outros estados. Precisamos dessa obediência sacrificial, de realmente entendermos que para nós experimentarmos algo novo, nós precisaremos disso. Mas quando nós olhamos para o texto, né, nós requer o quê? Requer uma purificação. Respondeu, pois, sim, respondeu ele, eu vim oferecer um sacrifício. Purifiquem-se, vivam a santificação. Outra coisa que nós olhamos e aprendemos, né, para a gente encerrar, requer o quê? Requer o cuidado dos julgamentos. Deus chama a atenção de Samuel, olha, você só vê como o homem vê, você vê o exterior, mas eu vejo o quê? O interior, e muitas vezes nós estamos agindo o quê? Nós estamos agindo dessa forma. Para experimentarmos um ano de renovação, requer o quê? Requer discernimento espiritual para os caminhos que nós estamos trilhando, para as escolhas que nós estamos fazendo. E por último, vivermos uma vida o quê? Vivermos uma vida vivida, baseada no Espírito Santo. E o Senhor disse a Samuel, é este mesmo, unge-o. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi na frente de todos os seus irmãos. O Espírito do Senhor dominou Davi e daquele dia em diante ficou com ele. Experimentar um ano de renovação na nossa vida, a Trindade vai ter que ser presente na sua vida. Não tem como nós corrermos disso.
Todos nós desejamos algo novo. Eu desejo algo novo nesse ano de 2021. No seio da minha família, na minha vida espiritual, no meu ministério. Quais são os direcionamentos, né? Nós, como pastores, temos orado, temos investido um bom tempo na oração, pedindo para que Deus nos oriente, nos mostre o caminho, de que forma, qual a melhor forma para nós sermos igreja, continuarmos alimentando as nossas ovelhas que estão sob a nossa responsabilidade. A minha pergunta para você nessa noite é: você está disposto e pronto para receber o renovo vindo da parte de Deus? É o que Deus quer para a sua vida. Eu sei o pensamento que tenho a respeito de vocês. O pensamento de Deus para a minha vida e para a sua vida é um pensamento de paz. Se você está vivendo em guerra, se você está vivendo um momento de indecisão, de frustração, de profunda ansiedade, está na hora de você rever os seus conceitos a respeito da sua espiritualidade, de Deus, e clamar: Deus, nessa noite eu quero viver, eu quero experimentar um renovo vindo da parte do Senhor. Vamos orar pedindo isso? Eu tenho algumas áreas da minha vida que eu estou precisando de um renovo. E eu creio que você também tem. E eu queria convidá-lo nessa hora, para que você coloque isso diante de Deus. Diga a Deus: olha, eu entendi um pouco da tua palavra, e eu quero experimentar esse renovo, quero experimentar essa paz. Essa paz que o Senhor falou aí, ó. Que esse é o pensamento que o Senhor tem para a minha vida, são pensamentos de paz. Pensamentos de me fazer prosperar. E eu quero experimentar isso para a sua glória. Pai Santo, Deus querido, nós somos imensamente gratos pela tua palavra. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que nos ilumina, nos dando entendimento da mesma. E no início do nosso ano, no meio do mês de janeiro, nós estamos aqui, ó Deus, como comunidade tua, para te agradecermos pela tua presença nas nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela presença do seu Santo Espírito em nós, que é o nosso grande ajudador, é o Paráclito, aquele que está ao lado, o nosso grande ajudador, aquele que nos faz lembrar de todas as coisas, que tem a capacidade de nos ensinar, ó Pai, a respeito da tua palavra. E nessa hora nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor traga esse renovo vindo da parte dos céus para a nossa vida, quer seja familiar, espiritual, a nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Sabemos, ó Deus, que os ventos são contrários, mas nós, como Pedro, estamos com um desejo ardente de estarmos perto do Senhor. Nós clamamos e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando os empresários dessa tua igreja, os empresários da IBC. Abençoe, ó Deus, os teus filhos que são funcionários, dê saúde financeira para as empresas no qual eles trabalham, para que eles não sejam demitidos, ó Deus, para que a gente continue glorificando, honrando o Senhor com os nossos bens. Ó Deus, esteja dando sabedoria aos nossos governantes, quer seja no âmbito municipal, com essa nova gestão. Dê sabedoria ao nosso novo prefeito, aos secretários, ó Deus, que todos possam ser capacitados pelos céus. O Senhor nos deixou, ó Deus, esse ensinamento de orarmos pelos nossos governantes. Conforte, ó Deus, o coração da família enlutada, das famílias enlutadas da nossa cidade, do nosso país. Visita, ó Deus, o estado de Manaus. Levante homens, mulheres, levante pessoas, ó Deus, comprometidas com a tua palavra, que haja um mover dos céus naquele lugar, para que não falte oxigênio para aquelas pessoas. Nos mobilize como igreja, a atendermos até mesmo as famílias, ó Deus, que estarão vindo aqui para o nosso estado. Nos dê sabedoria, coloque essas pessoas na nossa vida, no nosso caminho, para que sejam abraçadas, acolhidas, para receber, ó Deus, o pão, o cuidado, uma oração. Se necessário for, ó Deus, o nosso tempo, o nosso dinheiro,
Nós nos colocamos à disposição do Senhor, ó Pai, porque a renovação vem através de uma vida de serviço. Ser com essa igreja, ser com o pastor Bruno, com a sua família, que ele possa ser orientado a cada dia pelo Senhor. Nós desejamos, ó Deus, nessa noite, nós desejamos que este ano seja um ano de esperançarmos no Senhor e que seja um ano de renovação da parte do Senhor nas nossas vidas. Fique com a gente, ó Pai. Nos dê uma semana de paz na Tua presença. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nós possamos encontrar a nossa casa guardada e amparada pelo Senhor. Pois nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meu querido, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, uma abençoada semana, e que você possa compartilhar da graça e da vida que há no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que você vá em paz para o seu lar.